Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de ciências, né? Hoje, continuando aqui com o capítulo 10, Animais ameaçados de extinção. Então, vamos aí lembrar um pouco do que nós já vimos durante as aulas a respeito desse assunto. Animais ameaçados de extinção. Por que estão ameaçados de extinção? Nós estudamos, que no passado vários fenômenos naturais aconteceram, como por exemplo a era glacial, que teve um resfriamento, do planeta Terra. Então aqueles animais que não conseguiam viver em um local muito frio acabaram, sendo extintos. Daí nós vimos também em relação aos vulcões, daí ao contrário, os animais, que não conseguem ficar em ambientes muito quentes, também acabaram entrando em extinção. E também vimos, em relação até aos dinossauros, sobre aquele meteorito que caiu no planeta Terra, e o planeta ficou sem a entrada de claridade da luz do sol. Então, aqueles animais que precisavam, sobreviver comendo plantas, eles também foram extintos. Vocês se lembram, que a tia Erika conversou com vocês? Os herbívoros acabaram morrendo, os dinossauros, porque não tinham mais plantas para se alimentar. Daí os carnívoros, que se alimentavam dos herbívoros, também entraram em extinção, porque como os herbívoros morreram, eles não tinham mais, com que se alimentar. Então, pessoal, esses, são alguns fenômenos que causaram a extinção de animais no passado. Nos dias de hoje, nós temos alguns assuntos também que nós já trabalhamos, atitudes de pessoas que levam aí alguns animais a entrarem em extinção. Como, por exemplo, o desmatamento, Então, quando eles desmatam ali um local para produzir, a agricultura ou até mesmo para construir casas, eles acabam com o habitat dos animais. Então, os animais não têm para onde ir e acabam morrendo. Uma outra causa é o tráfico de animais, onde animais, eles são retirados do seu habitat natural, muitas vezes por conta, que as pessoas querem que eles sejam vendidos, ilegalmente, ou até mesmo utilizam a pele de alguns animais para produzirem casacos, Lembra do marfim das presas do elefante que nós conversamos? Então o marfim ele é utilizado, para produzir alguns objetos. Então esses animais acabam entrando em extinção. Lembrando que o tráfico de animais é ilegal, então muitas pessoas acabam retirando os animais da natureza para tentar vender para outras pessoas ilegalmente, tá bom? Então essas são algumas das causas, da extinção dos animais. Daí aqui a gente já falou da destruição dos habitats, dos tráficos, do tráfico de animais. Então, pessoal, na atividade de hoje, o que vocês vão verificar? Eu já conversei com vocês a respeito dessa atividade, porque nós temos, vários projetos que ajudam que essas espécies não entrem em extinção. E vocês, em pequenos detalhes, também podem contribuir, com pequenas ações, tanto para que não haja a extinção nem da flora e nem da fauna, tá bom? Então, nós vemos aqui na página 276, Amigos da Natureza, daí até fala a respeito do curupira, que é o guardião, da natureza, isso a gente vê nas histórias de folclore. E nós temos aqui algumas atitudes, que nós podemos ter no dia a dia, como por exemplo, plantar árvores nativas da sua região, não adquirir peças decorativas com partes de animais silvestres, igual eu falei lá do marfim, com penas, dentes, bicos, etc. Porque até as penas, eles acabam utilizando para fazer alguns acessórios.
enfeites. Vocês podem apoiar organizações que desenvolvem projetos de conservação de espécies ameaçadas de extinção. Pessoal, e aqui até fala em relação à compra de animais silvestres, né? Então você precisa ir a um criador que seja autorizado pelo IBAMA para você se certificar, né, que aquilo não é um ato ilegal, porque muitas pessoas acabam vendendo aí animais ilegalmente. Então hoje vocês vão criar um cartaz, na verdade um folheto, né? Falando de uma campanha pelo fim do tráfico de animais. Então eu já expliquei para vocês, dei alguns exemplos durante a aula, né, que vocês fariam essa atividade. Nós vamos retomar até esse assunto que foi trabalhado na aula de língua portuguesa na apostila 1, sobre o folheto informativo. Então, no caso aí, vocês vão utilizar para alertar as pessoas, né? Para não termos mais essa extinção de animais, campanha pelo fim do tráfico de animais. Então, lembrando, vocês podem, né, fazer o folheto sempre utilizando letras de forma coloridas que chamem atenção, façam um desenho, tentem passar aí uma mensagem, né, para que as pessoas tenham essa consciência e ajudem, né, e que coloquem um basta nesse tráfico de animais, tá bom, pessoal? Daí, durante a nossa próxima aula de ciências, vocês vão apresentar para a turma. Quem puder, por favor, tire uma foto do folheto, envie para a tia Érica, tá bom? E daí nós vamos conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Bom, essa é a atividade de hoje. Só lembrando, vocês podem utilizar o caderno de desenho para fazer esse folheto, tá bom? Caso não tenham folha sulfite em casa, pode deixar no caderno, não tem problema, tá joia, pessoal? Então, qualquer dúvida eu continuo à disposição. Boa atividade!